Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal para falar sobre as categorias de base. Ontem o gerente de futebol das categorias do Vitória, das categorias de base do Vitória, o Tiano Gomes, deu uma entrevista ao podcast do Leão e eu peguei um corte aqui que ele fala sobre a questão de estrutura, como é que tá funcionando e ele cravou um prazo quando o Vitória voltará a produzir talentos nas suas categorias de base. Além disso, vou dar um geralzão de como está o Vitória nas suas categorias de base, nas competições que estão disputando de forma oficial neste momento. Então é importante para que você saiba como é que o Vitória está, né? Acho que a gente fala muito sobre futebol profissional e dá pouco espaço para as categorias de base. A gente precisa falar sobre ela. Mas antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, compartilha, hype esse vídeo. E eu gostaria de me apresentar, né? Sou Ítalo Oliveira, criador do Arena Rubro Negra. São mais de 16 anos produzindo conteúdo aqui no YouTube, aqui na internet, quase 3 anos aqui no YouTube. Então eu gostaria de ter você aqui no canal para a gente debater sobre o Esporte Clube Vitória. Antes de ir por corte do Tiano, vou dar uma visão geral de como está o Sub-20 e o Sub-17 do Vitória. Primeiramente, o Sub-20, o Vitória, como eu já tinha falado em outros vídeos, o Vitória está na semifinal do Campeonato Brasileiro da Série B da categoria. O Vitória vai enfrentar o Criciúma na próxima quinta-feira em Criciúma e está praticamente encaminhado o acesso. Precisa de duas coisas. Primeiro, ou ele ganha, ele vai para a final e se classifica e sobe a Série A, ou ele empata e por consequência é eliminado, ele acaba subindo, ou então, caso ele seja derrotado, né, não pode, tem que ver a questão do saldo de gols. Por enquanto ele tem mais 6, se o Avaí for eliminado, tem um saldo de mais 13, vai definir no saldo quem vai subir. Então o Vitória depende desse cenário, mas o Vitória está fazendo uma grande campanha pelo Campeonato Brasileiro da Série B e tá tudo encaminhado para poder subir a Série A para o ano. Qual é a diferença de uma categoria para a outra? Primeiro, na Série B, na primeira fase são 8 jogos, na Série A são 19 jogos. Então é um calendário muito mais robusto, com um campeonato muito mais competitivo. Aí você me pergunta, Ítalo, por que o Vitória está disputando a Série B do Sub-20, já que o profissional está na Série A? Por uma questão de ranqueamento. O Vitória está localizado no ranking número 23, o Vitória é o 23º colocado no ranking nacional, e a CBF decidiu extinguir o campeonato de aspirante. Por isso, separou as equipes em Série A do Campeonato Brasileiro, aqueles que estão acima de 20 da posição 20ª, e daí para baixo a Série B. Por isso que o Vitória está disputando a Série B e o acesso será estritamente no campo. Então o Vitória está tudo encaminhado para poder subir, será muito importante para o Vitória. Seguindo na categoria de Sub-20, o Vitória é líder do grupo 2 do Campeonato Baiano Sub-20. Vitória somente o Vitória e Estrela de Março, que é do mesmo grupo, estão invictos no campeonato. Vitória em 8 partidas, venceu 6, empatou 2. Tá tudo muito encaminhado no Campeonato Baiano Sub-20. Se você puder acompanhar os jogos geralmente acontecem em Pituaçu, seria interessante que você assista as categorias de base do Vitória. Uma outra informação também, para não deixar passar batido, é a respeito do Sub-17, que está disputando o campeonato... Cadê, rapaz? O nome do campeonato... Cadê? O nome do campeonato... Esse nome do campeonato ele é realmente um nome complicadinho, viu? É um nome complicadinho. Mas enfim, é o campeonato na Argentina. As canteiras aqui, rapaz. A Canteiras de América. Vou colocar aí na tela. Agora, como é que o Vitória acabou a primeira fase? O grupo do Vitória era México, Seleção Mexicana, o Peñarol, o Vitória e o Jorge Wilstermann. O Vitória ficou na terceira colocação, com 3 pontos apenas, venceu apenas o Jorge Wilstermann, perdeu do Peñarol por 1-0 e perdeu do México por 2-1. Então o Vitória avançou a semifinal para disputar a Copa Prata. Como é que separa? O Vitória foi o segundo melhor terceiro colocado, irá enfrentar o Peñarol, que foi o segundo melhor segundo colocado. Caso o Vitória avance, o Vitória pegará o vencedor de Montevideo City ou o Palmeiras para decidir a Copa de Prata. Então o Vitória fazendo um bom campeonato lá. Lembrando que o Vitória não tem muito costume de disputar competições internacionais, né?
Então é importante para os meninos pegar essa cancha para jogar competições internacionais para aprender com o tempo, né? Acho que assim, categoria de base, você precisa dar quilometragem a eles. Então, meninos foram lá, disputaram, viu o nível de competição, pegaram a seleção, por exemplo, pegaram um time já mais tradicional, que é o Penharol, e assim, vai disputando esses campeonatos, vai pegando mais cancha. Essa temporada já não foi tão boa, a próxima temporada já pode melhorar, e assim vai. O Vitória vai evoluindo e voltando até aquele costume de disputar competições importantes. Vamos ao corte de Tiano, né? O Tiano Gomes concedeu entrevista à TV Vitória, falou, o entrevistado por Flanquel Lima e também por Amano Neto, uma grande entrevista, uma belíssima entrevista, confira depois lá no canal do Vitória, no canal desse Vitória, da TV Vitória. Mas eu trago aqui um corte que ele fala justamente sobre os processos e também ele fala quando que o Vitória irá voltar a formar craques. Estamos tanto precisando de craques. Então ele crava um período e eu gostaria que você prestasse atenção agora. Como eu não volto depois, então deixa o like aí antes de começar o corte. Se inscreve no canal, ativa as notificações e já fui! E estamos acompanhando o Vitória, né, em sua categoria de base, principalmente o Vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20B e outras competições também, e que vem tendo bons resultados. O Vitória que teve um bom desempenho também na Copa São Paulo. E para entender justamente isso que você trouxe aqui, Tiano, da estrutura que o Esporte Clube Vitória oferece para a base em si e de como está organizado hoje em dia as categorias de base do Vitória, né, independente ali da idade dos atletas, como é que isso funciona, se é um núcleo que é abrangente, que todos realmente ali tem um diálogo direto entre um e outro, como é que funciona isso, a organização da base entre as categorias? Isso eu acho que isso é importante até para nossa torcida entender que não é uma coisa tão simples. A gente tem atletas de sub-9 até sub-20. E é por ano de categoria, não é ano ímpar, não. É 9, 10, 11, são 10 categorias. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Então são 10 categorias, são 10 comissões técnicas, é claro. A gente existe essa nomenclatura de iniciação até o 14 ou até o 13 e depois especialização. É só uma maneira de separar, mas é tudo futebol de base do Esporte Clube Vitória. Uhum. A gente tem um coordenador técnico do 15 ao 20, que é o Ricardo Amadeu, que é um coordenador técnico, mas é um coordenador geral também aqui. Ele ajuda muito, está no clube há muito tempo. Sim. E complementou muito na minha chegada, me ajudou muito a gente poder trocar ideias e unir o que ele já conhecia com o que eu podia trazer de fora. O Adolfo, que é o coordenador da iniciação, que faz um trabalho espetacular de captação de atletas também aqui. Então são as duas pessoas chaves que a gente tem aqui que conhecem muito o Vitória, conhecem muito especificamente a região também, que é importante, para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho. Então eu me coloquei dentro desse grupo, fui muito bem aceito, e esse é o futebol de base do Vitória. São mais de 300 jogadores nesse momento, 300 atletas, 88 funcionários especificamente ligados ao futebol de base, fora a atenção que a gente tem que ter do financeiro, do RH, do marketing, da comunicação. Quando eu perturbo a TV Vitória para a gente tentar transmitir o máximo nossos jogos da base. Sim, Então acho que isso tudo é importante, essa claro. divulgação, para que a gente possa continuar desenvolvendo esses meninos. É importante, questão de material que os meninos receberam, acho que tudo isso vai aumentando a autoestima do torcedor do Vitória, vai aumentando a autoestima dos nossos atletas, e com certeza, fazendo tudo isso, aumenta a formação, aumentando a formação, desenvolvendo, naturalmente a gente chega aos resultados que a gente quer, que quem está num clube como Vitória tem que querer ganhar. E é isso que a gente quer a todo momento, desde o sub-9. Mas claro, com ética, com respeito, ensinando a maneira correta de fazer as coisas. 300 atletas você falou, tem a intenção de ampliação ou esse é o número ideal? Como é que funciona isso? Torcedor médio que está com a gente para entender o Hum. tamanho do número de atletas, Não, por isso categoria. acho que é o suficiente. É Sim, porque as categorias menores, principalmente do 15 para baixo, a rotatividade é muito grande. entendi. Porque a oferta de jogador é o tempo todo. Chega a ser cruel isso, Uhum, no futebol, não é no Vitória, é no futebol. E a gente precisa fazer escolhas. A rotatividade é grande, mas a ideia é a gente até tentar reduzir um pouco isso, porque a gente reduzindo consegue qualificar. Mas nesse momento que a gente está vivendo de reestruturação, a gente precisou abrir mais as portas, precisou observar mais atletas. E no momento que a gente tinha um departamento de captação e mercado reduzido, era mais difícil. Hoje a gente tem um departamento, a gente foi crescendo durante o ano, hoje a gente está com quase 7 captadores, 2 analistas de mercado. Então isso aí facilita a gente agora começar a qualificar a entrada do jogador. A preocupação agora tem que ser em
organizar, qualificar e a entrada de jogador muito mais restrita e com muito mais que a gente possa ter muito mais qualidade nesse jogador que já chega, já chegar mais pronto para que a gente possa já ter um desenvolvimento um pouco menor. Com certeza, eu acho que o mais importante, quanto mais jogadores a gente consegue botar dos mais novos nas categorias mais velhas, do que chegue no sub-9 e 10, vai subir com uma formação muito melhor. Quanto menos jogadores a gente precisa contratar para as categorias mais velhas, que é 20, 17 principalmente, sinal que o nosso trabalho está correndo bem. Isso requer tempo, né? Isso requer paciência, e porque você pode ter certeza. Não sei se estarei aqui, mas dentro de 3, 4, 5 anos, a base do Esporte Clube Vitória vai voltar a ser uma das melhores do Brasil novamente.